Opa! E aí pessoal, tudo bem? Tranquilos? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Voltamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje vai ser a gente trabalhar com os recursos de manipulação de células, certo? Por meio de linhas e colunas. E para isso a gente vai utilizar algumas funções interessantes. Uma delas é o offset, vocês vão já conhecer, certo? E a gente vai trabalhar também hoje com laços, certo? Já vimos as condicionais, então a gente vai trabalhar com laço, né? Vamos melhorar a nossa inteligência. E no final eu vou deixar um pequeno desafio para vocês executarem. Beleza? Show de bola. Então o que a gente vai fazer? Só um aviso. Vocês podem estar vendo uma diferença na interface do Excel. Isso porque eu estou gravando de casa e essa versão é uma versão mais recente, tá certo? Eu estou usando aqui a 2019. 2019? Deixa eu só conferir aqui. Conta. Cadê aqui? Eu já estou usando aqui o Microsoft Office 365, certo? A vantagem é que ele usa a última versão. Então, no caso, seria 19, 2020, etc. Tudo bem? Enfim. Pro que interessa, não vai haver diferença, tá certo? Como eu já havia dito antes, o nosso amigo VBA, que já está aberto aqui, né? O VBE, ele sofreu mínimas alterações. Então, o que você faz desde a versão 4.0 se sustenta nas versões mais recentes. Tá certo? Então, chega de papo e bora pro código. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Vai ser criar aqui um novo módulo, né? Então, botão direito, inserir módulo, tá? Isso é uma forma. A outra forma seria vir aqui, ó, na barra de ferramentas, no segundo botão, inserir módulo. Beleza. Vocês podem notar que a minha interface é preta, né? Então quando eu digitar vai aparecer coisas diferentes. Mas eu imagino que seja fácil a leitura. Tá certo? Beleza. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é o offset. Tá? Então, para trabalhar com o offset, a gente vai ter que fazer uma pequena seleção. Então eu vou pegar aqui o seguinte range de A6 até I6, 6 até I6, e vou colorir com uma cor qualquer. Vou colocar aqui um azul. E aqui no meio, vou colocar um azul mais escuro. Agora eu vou de E2 até E10. Certo? Aqui eu vou colocar uma outra cor. Verde, por exemplo. E aqui no meio, no E6, vou fazer um outro destaque. Pronto. Certo? Então eu tenho 4 células à esquerda, 4 células à direita, 4 células acima e 4 células abaixo. Para que é isso aqui? Isso é para demonstrar a função que a gente vai trabalhar agora, que é a função offset. Certo? Como é que a função offset trabalha? Ela trabalha utilizando as linhas e colunas, na qual eu tenho que me deslocar, tá certo? Então eu tenho que contar a quantidade de linhas que eu vou me deslocar. Para poder exemplificar,
vou criar aqui um subteste, né? Vocês já sabem fazer isso. Cria assim um sub, digita subteste, tecla Enter e ele já monta a estrutura para você. E a gente vai fazer a seguinte identificação. Eu vou selecionar o E6. Antes eu quero aproveitar e mostrar para vocês a janela imediata, onde a gente também pode fazer essas operações. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Active Sheet. Cells, linha 6, coluna 5, ponto select, certo? Então veja que a nossa seleção movimentou-se de onde estava para este ponto. Vamos novamente. Eu estou aqui na C14 e vou selecionar E6. Então vou simplesmente colocar o cursor aqui no final da linha e vou teclar Enter. Perfeito? Show de bola. O que é que a gente vai fazer? Eu vou me deslocar para direita. Minto. Vou para a esquerda. Então, de onde eu estiver, eu vou me deslocar. Eu quero me deslocar para B6. Então, se eu quiser me deslocar para B6, eu vou ter que me deslocar quantas células? 3. Certo? E para facilitar mais o nosso entendimento, eu vou inserir aqui uma imagem. Acho que eu vou pegar aqui. Vou colocar esta imagem aqui. Editar texto. Valor positivo. Vou segurar com a tecla Ctrl e vou inverter. E agora, valor negativo. Certo? A mesma coisa vai ser para cima, valor negativo, e para baixo, valor positivo. Vamos lá? Então, vou selecionar aqui. E para o meu teste, vou utilizar a célula ativa. Então, Active Cell. Só lembrando que se eu digitar alguns caracteres, pressionar Ctrl / espaço, a lista de opções será exibida. Eu teclo Tab logo na seleção em que eu acho correta. No caso, achei a minha função. Pressiono ponto e ele vai me abrir as propriedades daquele objeto. Tá certo? Então, no caso, eu tenho aqui um objeto chamado ActiveCell, onde dentro dele eu vou ter métodos e propriedades. Eu estou procurando offset. Certo? Offset. Enter. Minto. Tecla Tab. Abro com os parênteses. E observem que aqui embaixo eu tenho uma espécie de ajuda.
tá certo? A gente chama de hint. Então, o offset está dizendo que é deslocamento da coluna, ou da linha, e deslocamento da linha e coluna. Só para vocês fazerem uma analogia, o offset é o mesmo desloque, tá certo? Que a gente usa em português. Beleza. Então, se eu quero me deslocar para a B6, então eu vou ter que me deslocar quantas linhas? Nenhuma. Certo? Mas vou ter que me deslocar quantas colunas? 3. Positivo ou negativo? Se estou indo para a esquerda, é negativo. Ponto. Select. Beleza? Tudo bem. Então, só reforçando. Active Cell é um objeto que pertence ao objeto Shift, né, que está dentro do objeto Shift também. E dentro dele nós temos métodos e propriedades, né, funções. Uma delas é o offset, que vai fazer o deslocamento das células. Como eu quero me deslocar neste sentido, certo? Então eu estou me deslocando apenas nas colunas e não estou mexendo na linha. Vamos ver se é verdade? Vou clicar dentro da minha função, dentro da minha sub. Temos que observar a minha seleção e eu vou pressionar executar. Poderia pressionar o F5 também, mas vou pressionar aqui. Observem aqui, certo? Perfeito. Então acabamos de fazer o deslocamento na horizontal da esquerda. Então, se é para a esquerda, valores negativos. Tá certo? De onde eu estou, eu quero voltar para o centro novamente. Então, mantenho a linha. E vou retornar 3 casas. Para a direita, então o valor é positivo. Vou pressionar aqui, executar. Perfeito. Se eu quiser descer, ou seja, se eu quiser descer a linha, é positivo. Se eu quiser subir, é negativo. Vamos ver se é verdade? Linha eu vou alterar. Então vou colocar -3 e a coluna eu vou manter em 0. Vamos ver para onde ele vai. Lembrando que se é negativo, certo? Aqui na linha, ele vai deslocar aqui, ó, na vertical, tá? Então ele vai contando as linhas. Se é 0 aqui na coluna, significa que eu não vou me deslocar nas colunas. Tudo bem? Então eu vou executar e perfeito. Ou seja, para cima é negativo. Eu estou colocando menos linhas. Tá certo? Estou subindo. Então, se eu quiser me deslocar, por exemplo, de onde eu estou para o E10, para cá. Lembrando que eu estou bem aqui, né? Então, eu tenho que contar a quantidade de linhas que eu vou ter que descer. Menos a que eu estou. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza. Então, o deslocamento aqui vai ser 7 linhas. Positivo. Por que positivo? Porque eu estou indo para baixo. Certo? Vamos ver se é verdade? Então, eu vou voltar aqui para executar. E
Show de bola. Olha só onde ele veio. Perfeitamente. É 10. Certo? Então acho que aqui deu para a gente compreender, né? Para baixo, positivo. Para cima, negativo. Para direita, positivo. Para esquerda, negativo. Tudo bem? Creio que sim. Qualquer coisa a gente retorna e vocês podem assistir o vídeo mais uma vez. Tudo bem?